Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como vocês já viram aqui no título, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as minhas últimas leituras. Já faz sei lá quantos meses que eu gravei esse vídeo, então tem muito livro pra eu falar aqui pra vocês. Não tem muito livro, mas assim, tem bastante, mais que nos outros meses. Nem vou conseguir falar de todos, porque desse mês de setembro eu nem vou comentar aqui, vou deixar pro próximo, que sabe lá Deus quando vai vir. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e se for comprar alguma coisa na Amazon, Submarino ou Americanas, não deixe de comprar usando meu link, que assim você ajuda muito o canal a crescer e me ajuda também a pagar todos esses livros que eu compro por aqui, né? Então vamos parar de enrolação e bora logo pra esse vídeo. O primeiro livro que eu vou comentar aqui com vocês é um livro nacional, que é o Tudo é Rio, da Carla Madeira. Gente, esse livro aqui é tipo assim, muito bom. Vou comentar sobre a história com vocês e depois eu vou fazer os comentários sobre o que eu achei, quantas estrelas eu dei, então bora lá. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a história da Dalva, do Venâncio e da Lucy. E ele transita entre o passado desses personagens e o presente até o momento em que a vida deles se cruza e desenrola a história no presente e futuro. A Dalva e o Venâncio, eles são um casal, e aí a gente conhece desde o início como eles se conheceram, conhece um pouco da estrutura familiar deles, e vai caminhando até o momento que eles se conhecem, começam a namorar, se casam, até que o casamento deles passa por uma tragédia, e aí a Lucy entra nessa história deles dois de um jeito bastante incômodo. A gente também vai conhecer um pouquinho do passado da Lucy, que no presente ela é uma garota de programa, e aí a gente vai ver o porquê que ela virou uma garota de programa, como foi a família dela, como foi a vida dela no passado, até chegar no presente e o desenrolar dela, do Venâncio e da Dalva. Eu não posso falar muita coisa sobre esse livro, senão vai ser um grande spoiler, e a graça dele, tipo assim, as coisas acontecem bastante rápido, a gente transita bem rápido entre o passado e o presente, os capítulos são alternados, mas assim, se eu falar alguma coisa vai ser um spoiler, e é bom vocês terem a surpresa de ver as coisas acontecendo aqui. Mas eu tenho 3 pontinhos pra falar com vocês. O primeiro é o que é a escrita da Carla Madeira. Não, sério, eu preciso ler Véspera, que é o segundo livro dela, o outro que eu tenho aqui, o mais rápido possível, porque a escrita dela, cara, é assim... Ela escreveu o primeiro beijo mais bem descrito e mais apaixonante, tipo, de todos. O jeito que ela escreve é tão poético que você fica assim, cara, eu só marquei 3 coisas no livro, tá vendo? Mas é porque eu tive que escolher muita delicadeza o que eu ia marcar, porque senão eu ia marcar todas as páginas, porque cada página do livro tem alguma coisa que você lê, você quer marcar tudo, porque o jeito que ela fala, tipo, o jeito que ela vai descrever que o tava ensolarado o dia ou que a chuva tava lá, você consegue imaginar assim de um jeito muito mais claro e muito mais sentido, sabe? Você consegue sentir muito mais. Então eu fiquei muito apaixonada pela escrita dela. A segunda coisa que eu tenho que falar com vocês é do final, entendeu? Tipo assim, fiquei com muita raiva. E se você for ler esse livro, ou se você já leu, comenta aqui se vocês perdoam. E a outra coisa que eu tinha pra falar pra vocês é que esse livro, gente, ele foi simplesmente 5 estrelas, e que ele com certeza vai estar no top 5 do ano, porque olha, eu tenho vontade de pegar esse livro e ler, tipo, uma frase dele que não tem nada assim... pode não ter nada representativo de tipo... Mas o jeito que ela escreveu é um jeito tão bom que eu tô louca pra ler Véspera pra ver se é desse jeito também, pra poder classificar a Carla Madeira como uma das minhas autoras favoritas. Porque é isso, eu gosto de sentir. Ela escreveu cada palavra desse livro, faz você sentir na pele. O próximo livro que eu vou falar pra vocês que eu li foi Você Ligou para o Sam. Gente, essa capa desse livro, ela é linda demais. A minha cara já diz tudo, né? A minha cara de tipo... Nessa história aqui a gente vai conhecer o Sam e a Julie. O Sam já começa no livro, né, morto. O que a gente já sabe da história? Que ele sofreu um acidente e que ele morreu e que ela vai conseguir se comunicar com ele. Isso não é spoiler, isso tá na descrição. E aí a gente vai desenrolando a história, né? O que acontece? Ele sofre um acidente e aí, tipo, em uma semana dele morto, ela já quer se livrar de todas as coisas dele, então ela começa a se desfazer das coisas dele pra seguir a vida dela, assim, não estou julgando ela, tá? Porque cada um passa pelo processo de luto de um jeito. E a gente vai conhecer a história deles dois dentro das lembranças dela, então ela vai lembrar deles, então a gente só vai ver o relacionamento deles a partir dessas lembranças, dessas memórias que ela tem, tipo, os objetos que ela vê e ela lembra dele e tal. E aí ela começa se desfazendo das coisas, jaqueta e tal, presente. E ela não dá um surto de arrependimento de ter se livrado das coisas dele tão rápido e se apega a fazer uma ligação pra ele, pra ouvir a voz dele na caixa postal e tal. Tipo aquela mensagem assim, oi, você ligou para o Sam, entendeu? Quando ela liga,
ele atende. Aí ela começa a achar que tá ficando louca, né? Porque o cara morreu e ele atendeu, já tem um tempo que ele tá morto, tipo, tem uma semana que ele já morreu. E aí ele começa a instruir ela a ir na casa dele, pegar a chave que tá não sei aonde, fazer isso, fazer aquilo. E aí ela começa a perceber que ela não tá louca, que ela realmente tá tendo essa comunicação com ele e tal. E aí a gente vê também que ela meio que depois que ele morreu se afastou de todo mundo. Então eles meio que eram um trio, tá? Não um trio de trisal, mas tipo, eles eram um trio. Ele tinha uma prima que por coincidência era a melhor amiga dela, se tornou a melhor amiga dela no meio do relacionamento deles. Acho que eles ficaram uns 3 anos juntos, se eu não me engano. Alguma coisa assim. E aí a gente vê que ela meio que deu uma afastada dessa prima e essa menina fica com muita raiva dela, porque eles têm uma cultura, né, de fazer várias homenagens, então tem vários... homenagem, não... É como se fossem umas homenagens pra ele e tal. E a Julie não foi nenhuma, então a prima dele fica com muita raiva dela, se afasta dela também, e ela meio que fica assim, tá. E aí ela decide que tem que contar pra essa prima dele por que ela não tá indo nessas homenagens, porque ela... de certa forma ainda tem ele presente na vida dela, porque essas comunicações dela, essas ligações deles ficam assim, acontecendo recorrentemente. Aí ela conta pra essa prima dele e bota a menina pra falar com ele no telefone. A partir daí, as ligações deles começam a ficar meio com ruídos, com dificuldade de se comunicar. E ele conta pra ela, olha, essas nossas ligações, elas têm um tempo limite, a gente não vai poder se falar pra sempre. Se eu te ligar e você não atender, a gente nunca mais se fala. Então a gente estabelece que você me liga, eu nunca te ligo, e a gente tem que ter brevidade, sabe? A gente não vai poder se falar pra sempre. Nossas ligações não podem durar 24 horas. Então, assim, eles têm um tempo limite pra poder ficar nessas ligações. E aí a gente vai vendo eles se falando e tal, até que chega um momento que vai ter que acabar as ligações. E, gente, esse livro aqui, ele tinha tudo pra ser um 5 estrelas. Ele tinha tudo pra me fazer chorar. Essa capa me dá vontade de chorar. Tá, o conteúdo do livro, marejei os olhos ali em uma cena que ele fala com o irmão dele pelo telefone também. E assim, só essa. Porque o resto foi uma grande decepção. Cara, esse livro tinha tudo pra ser bom. Mas assim, você não entende. Ele não é explicativo. Então você fica sem entender a história, sabe? Você sabe o que tá acontecendo, mas você não entende. Não tem uma explicação final. Não tem uma conclusão de... isso tá acontecendo porque é uma coisa sobrenatural. Isso tá acontecendo... Não tem isso. Não vai ter. Se você for esperando uma explicação, não vai ter. Você só vai conhecer mesmo a história dos personagens. E assim, cadê sabe, a explicação pra acontecer aquilo? A personagem é chata, tá? Ele é super legal, mas a menina, eu achei ela bem chatinha. Eu paguei caro nesse livro, gente. Eu paguei caro nesse livro só pra poder chorar. Vocês acreditam que eu paguei? Muito caro. Foi caro. O próximo livro também é um livro nacional. Gente, tá cheio de livro nacional por aqui, né? Esses meses aí foi bastante nacional que eu li, que chama As Cores do Coração. Nesse livro aqui a gente vai conhecer o Vitório, a Antonella e o Henrique. O Vitório precisa de um transplante de coração, assim, desde criança ele passa por cirurgias e tal, ele tem problema cardíaco, e aí ele precisa de um transplante de coração. E no mesmo dia que ele recebe esse coração, a Antonella perde o noivo dela, o Henrique, num acidente de moto. E aí depois que a Antonella passa por um longo processo de luto, ela resolve que ela tem que encontrar os receptores dos órgãos do Henrique para poder botar um ponto final no luto dela, para poder ver que as pessoas estão bem vivendo com os órgãos dele, ver que a vida dele valeu a pena, ver que ele salvou várias vidas, né? A morte dele teve um resultado positivo em termos, né, que teve um lado de luz no falecimento do Henrique. E o Vitório, em contrapartida, depois que ele recebeu esse coração, ele começa a sonhar, a ter sonhos com coisas que não aconteciam com ele, que não aconteceram com ele. Ele passa a gostar ou desgostar de alimentos que antes ele gostava, entendeu? E aí ele começa a ficar abalado psicologicamente e tal, e pesquisando muito sobre o que será que tá acontecendo. Será que isso são memórias da pessoa que doou, que eu recebi o coração? Será que isso tem alguma coisa a ver com ele e tal? E aí a gente vai acompanhar essa trajetória deles dois. A gente vai ver uma história de amor e vai ver aqui muito sobre transplante. O livro aborda bastante esse lado também, sobre doação, sobre ajudar outras pessoas, sobre memória celular. Então a gente vai ver eles se apaixonando, vai ver ali a história do Henrique, vai ver tudo ali acontecendo. É um livro muito bom, muito gostoso de ler.
Eu marquei bastante coisinhas, assim. Eu achei ele um pouco lento no início ali, mas assim, fluiu que foi uma beleza no final. A capa dele é linda, as cores dele é linda e tipo, ele é focado no amor e nessa superação e nesse processo, né? Tanto pra pessoa que perde alguém e doa os órgãos, quanto pra quem recebe esses órgãos, quem passa por esse processo. Então, eu gostei muito do livro, eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele, não lembro. Mas eu acho que é um livro que vale muito a pena ler e é um livro nacional e a capa dele é muito linda. Eu sou apaixonada nessa capa e foi um livro que eu consegui usar vários post-its coloridos, que a capa é toda colorida. O próximo livro tem vlog aqui no canal, gente, que é o Hipóteses do Amor. Esse livro aqui muito fofo, muito hypado lá na rede social, do lado, né, de todas as redes sociais. Esse livro aqui todo mundo fala bem. Gente, o Paulo Hartz falou bem desse livro, então se ele falou bem, meu, é porque o livro é sem defeitos, e zero defeitos, né? E, gente, nesse livro aqui a gente conhece a Olive e o Adam. O Adam, ele é orientador lá da faculdade, na faculdade de biologia, acho que é biologia o curso, né? Nem lembro mais, eu tenho memória de manteiga, sabe? Derrete, acabou, já era. Enfim, ele é orientador lá de um curso lá de pós-graduação, né, de doutorandos de uma faculdade. E ele é um cara muito sério, muito ríspido, muito arrogante, assim, os alunos não gostam dele, ninguém vai com a cara dele, ele é muito chato, digamos assim, muito exigente com os alunos dele, então ele tem um relacionamento meio frígido com as pessoas. E a gente vai conhecer também a Olive. A Olive, ela é uma doutoranda, né? Ela tá fazendo doutorado, na verdade. E ela tem uma amiga que é meio que afim de um garoto que ela namorava. E aí, ela quer ajudar essa amiga a ficar com esse garoto que ela gosta. E ela decide que ela vai fingir um relacionamento de mentira pra essa amiga dela. Só que acontece que no dia que ela falou pra amiga dela que ela estava em um encontro com esse cara que não existe, ela estava na faculdade e ela viu a amiga dela vindo. Nisso que ela viu a amiga dela vindo, ela simplesmente tacou um beijo na primeira pessoa que cruzou o caminho dela ali. E foi com quem? Foi o Adam, né? Aí, gente, começa o quê? Um fake amor ali. Eles vão fingir um relacionamento, porque o Adam decide que ele vai ajudar ela, porque ele também precisa mostrar para a universidade que ele não tá querendo trocar de faculdade. Porque acontece, na pesquisa do doutorado, eles recebem verba, né, para poder fazer as pesquisas. Só que ele, por ser um cara muito inteligente, muito cobiçado por outras universidades, a faculdade de Stanford, acho que é Stanford, acaba meio que bloqueando os bens da pesquisa dele, porque senão ele vai lá, vai gastar os recursos da faculdade e depois vai mudar para uma outra. Então eles meio que dão uma segurada nessa verba. E ele, pra poder falar assim, não, eu também criei raízes aqui, ele começa a fingir esse relacionamento com a Olive. Ele não é o orientador dela, tá? Então, tipo assim, não tem nenhum problema nesse relacionamento dele, já que ele não é orientador dela, então ele não tem nenhum poder sobre ela em relação à graduação dela, nem nada do tipo. E aí eles resolvem começar este namoro de mentira. E, gente, não preciso falar nada, né? O clichê dos clichês é o namoro de mentira. E aqui a gente vai ver, eles são muito, muito fofos juntos. Eles chamam ela de engraçadinho, eu sou bonitinho. E eu marquei poucas coisas, porque também é um livro super gostosinho de se ler. Assim, eu tive que escolher as coisinhas que eu ia marcar. E ele foi 5 estrelas, tá? E quando acabou, eu senti uma falta desse casal que vocês não estão entendendo. Eu fiquei com muita, muita saudade dele. E é isso, gente. O livro é ótimo. Se você quiser assistir o vlog, eu falo um pouquinho mais sobre ele lá. E eu vou deixar linkado aqui. Não sei se é aqui. Acho que é aqui. Ou talvez seja aqui. Enfim, vai estar linkado aí, você vai lá ver. O livro que eu vou falar pra vocês também é um livro nacional, mas acontece que eu li os 2 livros dessa série seguidos. Então, eu vou tentar não dar spoiler, porque o segundo é um spoiler do que acontece no primeiro. Então, se você não leu o segundo, ou quer ler, sei lá, eu não vou tentar não dar muito spoiler, mas assim, eu vou tentar descrever o que tá escrito lá na Amazon pra não atrapalhar a experiência de ninguém, mas assim, o ponto principal do segundo livro eu vou precisar falar e talvez se você não goste de spoiler, é melhor você pular. Eu vou botar aqui o tempo do segundo livro quando eu começar a falar, pra você pular já pro 4º livro que eu li do mês, pra poder não atrapalhar a tua experiência com essa história aqui, tá? E o livro que eu tô falando é Todos os Beijos que Roubei. Esse livro, gente, fala da história dos príncipes do diamante. E o primeiro livro dessa série é o livro 1, que fala de um dos príncipes, e aí o livro 2, 3 e 4 vai falar de um
príncipe só. Isso é uma coisa que eu vou pontuar mais pra frente, que é uma coisa que tá me irritando bastante, mas a gente deixa pra falar depois. No Todos os Beijos que Roubei, a gente vai conhecer o Romeu. O Romeu, ele é o príncipe, acho que é o mais velho dos príncipes de diamante. E, como vocês já sabem, né, se vocês assistiram os livros do mês anteriores, eles são os donos da joalheria Bennet. Eles são os herdeiros, todos eles trabalham lá e tal. E o Romeu, ele é o pegador das secretárias. Ele pega todo mundo, não para nenhuma secretária lá com ele. E aí é uma questão, assim, muito burocrática pra empresa, porque todo mundo fica pesado e tal. E o pai dele passa a contratar só secretárias idosos pra trabalhar na empresa. E aí acontece que a gente também vai conhecer a Isabela. A Isabela é uma oriental que tá passando por muita dificuldade. Ela tá morando num lugar muito precário, ela tá passando por muita dificuldade financeira. Ela não tem mais o apoio dos pais dela. E aí ela acaba numa viagem de ônibus, ela tá indo pra casa, sei lá pra onde ela tá indo, ela escuta uma das secretárias, uma das poucas secretárias que ainda tinha lá, que eram jovens na joalheria, contando pra uma amiga pelo telefone que acabou de ser demitida e tal, porque ela se apaixonou pelo chefe, enfim, falando várias coisas mal desse Romeu. E aí a Isabela segue a vida dela, só que ela tem várias qualificações para ser uma secretária e ela acaba indo se candidatar nessa joalheria. E ela fala assim, não, eu já sei que a fama dele é essa, então ele vai cagar, que eu não vou estar nem aí pra ele. E aí acaba que ela vai lá se candidatar no emprego lá de secretária e ela acaba indo. Só que quando ela chega lá, ela fica presa no elevador com quem? Com o Romeu. Só que ela não viu quem era, ele não viu quem era, e eles ficam horas ali dentro. Então eles acabam se beijando lá, se beijam e tal, ficam. Só que quando a porta do elevador se abre, ele olha pra cara dela e simplesmente fica em choque. Ele tem uma questão com pessoas orientais, a gente não entende isso, tá? A gente sabe que ele não consegue lidar com uma pessoa que tem a fisionomia e tal. E aí ele simplesmente passa a ser um babacão com ela. Ela acaba sendo contratada para ser a secretária dele e ele coloca como meta de vida fazer ela se demitir, porque ele não quer lidar com ela ali. E, tipo assim, esse vai ser um dos pontos pelos quais ele vai ficar meio dividido entre não gostar dela ser secretária e a família dele vai adorar, porque ele não gosta, então ele não vai estragar mais o trabalho dele com outra secretária, entendeu? Enfim, como a gente já sabe que é um livro de romance, ele vai começar a ser muito fofo com ela, eles vão começar a se relacionar e aí a gente vai ver todo o desenrolar dessa história até acontecer uma coisa X, que vai resultar no segundo livro, e a gente vai ter que começar a falar dele aqui agora, que é Todas as Lágrimas que Chorei. Então eu vou colocar aqui os minutos que eu acabo de falar de Todas as Lágrimas que Chorei, pra você que não leu o primeiro e não quer pegar nenhum spoilerzinho do que vai acontecer. Enfim, pula pra esse minuto aqui que aí eu vou falar do próximo livro, que não tem a ver com os príncipes do diamante. Todas as Lágrimas que Chorei, gente, o primeiro livro tem 900 páginas, o segundo 1000 e poucas páginas. E o terceiro vai ter nessa pegada aí também, mas vocês vão entender o porquê que eu estou muito chateada quando eu acabar de falar de Todas as Lágrimas que Chorei. Bom, no primeiro livro, a gente vê que o Romeu, ele não quer ter filho de jeito nenhum, de forma nenhuma, ele não... O único problema dele com as mulheres é que todas elas querem ter filho e ele não quer ter filho. E aí, ele vai e acaba engravidando a pobrezinha da Isabela, que já estava toda ferrada. Ele leva ela pra morar com ele e aí ele engravida ela. Só que depois que ele engravida ela, ele simplesmente abandona ela e vai embora. Ele some, desaparece e fala pra família dele assim, então... é de vocês cuidem, eu não posso ser pai, eu vou meter o pé. E aí ele mete o pé e abandona ela lá. Sendo que a gravidez dela é de alto risco, ela fica internada, passa por muitos maus bocados. E no segundo livro ele volta porque o pai dele sofre um acidente. Aí ele volta pra ver o pai e assim, ele nem quer saber se ela levou a gravidez adiante, se o bebê sobreviveu, se ela sobreviveu. E quando ele volta, ele tem a surpresa dela ainda estar grávida. Surpresa! E aí, como ele tinha largado ela lá pra família dele cuidar, ele volta e, tipo assim, ele vê que a família dele tá cuidando dela, mas assim, alguns pontos que ele acha errado, sabe? Ele acha que eles estão negligenciando ela, e aí ele começa a cuidar dela. E a Isabela, gente, que era a mulher mais empoderada do mundo, assim, ela era mais top, tipo, tá, tu quer, Romeu? Quer? Não quer? Tchau.
ela começa a ser muito babaca nesse livro. Ele começa a maltratar ela e ela continua lá indo atrás dele e eu cheio de ódio. Esse livro só me fez passar raiva, sabe? Porque eu fiquei com tanto ódio desse livro. Porque assim, não esclarece nada. Você não sabe qual é a questão dele com orientais. Você não sabe qual é a questão dele de não poder ser pai. Você não entende os motivos dele. Então, tipo assim, eu senti que esse segundo livro foi mais uma enrolação, sabe? Foi uma enrolação de 1000 páginas pra você ler o terceiro, que é onde vai vir a explicação. E a autora já falou que vai ter 1000 páginas também. Eu vou ler? Claro que eu vou, porque eu sou fofoqueira, eu preciso saber o que aconteceu e por que ele não quer ser pai. Mas assim, esse segundo livro, se você pôr da vontade de... Tu vai lendo assim, tu não vai perder nada, tu vai ler. Leia só os diálogos, assim, porque 900 páginas de um livro pra não esclarecer nada, só pra gente ver a menina sendo maltratada. Eu acho que podia ter sido assim, 200 páginas pra poder pular pro terceiro, porque, sinceramente, fiquei bem irritada com o livro de ser tão grande, tipo assim. E o pior é que eu li um seguido do outro, porque o primeiro foi tão bom, aí eu já embarquei em 2000 páginas de livro e o segundo foi uma bosta. Aí eu fiquei tipo... Em comparação, o primeiro, gente, eu dei 5 estrelas e o segundo eu dei 2,5. Mas assim, o meio ainda tá ali pendurado pro menos. Mas bora pro próximo livro. O último livro desse livros do mês, dos meses, né? É um romancezinho de época, gente. Esse aqui é o Cilada para o Marquês. Já adianto que eu sou simplesmente apaixonada por livro de romance de época. Sério, eu leio poucos, mas assim, todos que eu leio, eu amo. Nesse aqui a gente vai conhecer a Sophie Talbot. Acho que é assim que fala o nome dela, Talbot. Eu não sei falar o nome de personagem, ainda mais quando o nome não é brasileiro, entendeu? O brasileiro já tem dificuldade que dirá esses nomes assim. E aí, gente, a Sophie Talbot é uma menina que veio de uma família rica e o pai dela era um carvoeiro, então ele teve que lutar muito pra entrar na aristocracia, mas assim, a família dela conseguiu entrar, acho que são ela e 4 irmãs, então são 5 meninas, né? E elas não são muito aceitas nesse lugar, porque falam que o pai dela comprou a posição que ele tá hoje, enfim. E elas são conhecidas como as irmãs perigosas, por quê? Pra elas são da aristocracia agora, mas pra elas terem um nome, assim, terem um papel na sociedade, elas precisam fazer um casamento, né? Um bom casamento e tal, e elas são consideradas irmãs perigosas, porque elas não, né? Algumas delas desenvolvem um jeito de ficar sempre nos escândalos e tentar conquistar os caras da cidade meio que por treta, sabe? Tipo, elas são flagradas conversando com o fulano. Aí o fulano é obrigado a casar com elas, entendeu? Mas a Sophie, que é a caçula, ela não é desse jeito. Ela não queria ter ido pra Londres, ela queria continuar lá na cidadezinha dela no interior, onde ela viveu a infância dela. Então ela tava feliz lá. E aí ela não se enquadra nesse lugar ali, ela não se encaixa, né? Ela se acha deslocada e tal. Até que um dia eles estão numa confraternização, né? Num evento que tá tendo lá. E ela vê um dos cunhados dela dentro de tipo um aquário que tinha lá, traindo a irmã dela que está grávida. E ele é um cara assim de alta posição na sociedade e ela acaba jogando ele no rio e tal, e todo mundo vê e tipo, cria um barracão ali, sabe? Elas já são conhecidas pelos barracos e pelas fofocas, né, da cidade. E nisso, ela meio que se sente mais deslocada ainda com essa questão, porque a família dela fica contra ela. No caso, a mãe dela não apoia ela no que ela fez. A irmã dela, tipo, ela defendeu a irmã dela, mas assim, as pessoas não consideraram isso, porque os homens podem fazer tudo e as mulheres não podem fazer nada. E ela não pode se revoltar, enfim. Aí ela meio que fica muito chateada com essa situação e resolve que não vai ficar até o final do evento. E aí ela acaba conhecendo por acaso ali o Eversley, eu não sei falar o nome dele, enfim, o Marquês lá. E ela pede ela acaba ficando com a bota dele na mão, acontece uma situação lá que ela fica com a bota dele na mão e ela fala que vai entregar a bota pra ele se ele der uma carona pra ela pra casa. E aí ele fala que não sei o que ele não precisa da bota e mete peça em bota. E aí ela, como tem muito dinheiro, ela encontra a carruagem que tá pra sair, que é a carruagem dele, e suborna o criado dele, troca de lugar, ela se veste de criado pra poder simplesmente pegar uma carona pra casa. Tipo, ele não ia dar uma carona pra ela não podia ir com a carruagem da família dela, porque senão a família dela ia ficar pra trás. E aí ela meio que se camufla ali na carruagem dele pra poder ir embora. Só que aí
ela começa a reparar que eles estão indo pra um lugar meio diferente, sabe? E não é pra onde ela achou que ele tava indo. Ele tá indo pro interior visitar o pai dele, que tá com problema de saúde. E ele acaba descobrindo que ela tá lá, né, nessa carruagem, vestida de criado e tal. E ele começou a tratar ela muito mal e explana ela pra todo mundo, né? Porque até então ninguém tinha percebido que era uma mulher. E ele, o Marquês, começa a achar que ela tá dando um golpe, ela tá tentando dar um golpe nele pra ele se casar com ela. E ele não quer se casar, ele é tipo o Anthony o Anthony não, o Duque de Bridgerton, que não queria se casar. Então ele é tipo isso, tem questões lá com o pai dele e não quer casar. Então ele tá ali, cara, não adianta, você vai fazer o que você quiser e você vai ficar mal falada, porque eu não vou casar com você. E ela não tava em busca disso. E aí ela resolve no meio do caminho, então, que se já não tava indo pra casa, meio que é um sinal. E que ela vai voltar pro interior, pra cidade onde ela morou, a infância dela toda. Onde ela tinha um amiguinho lá dela, que era um crush dela da época lá. E ele fala pra ela que não vai ajudar ela e pra ela se virar. Enfim, ela consegue dar um jeito dela mesma conseguir ir por próprios meios pro interior. Só que acontecem várias coisas nessa viagem dela, cara. E aí ele meio que fica com peso na consciência e vai atrás dela. E aí ele encontra ela numa cilada, numa situação assim horrível. Aí ele resgata ela, ele cuida dela. E aí eles começam o quê? A se apaixonar. E acontece tanta coisa. Você vai se apaixonando pelo casal, você vê ele se apaixonando por ela se apaixonando por ele. Tudo que a gente gosta. É muito divertido, é muito bom. Eu li ele super rápido. A diagramação dele é um pouco horrível. Mas o livro compensa. Ele é bem agarradinho, assim, as palavras, sabe? 1 milhão de palavras na mesma página. Mas vale super a pena. Eu gostei muito. Acho que eu dei 5 estrelas, ou 4,5 estrelas, 4,5 estrelas. E eu gostei, gente. Acho que vocês vão gostar também. Eu super indico Cilada pro Marquês. E eu adorei. Esse é o livro 1, né? Tem um monte, acho que são 5 livros. Acho que são 5 irmãs e 5 livros. Cada irmã vai ter um livro aqui da Escândalos e Canalhas, que é o nome dessa série. E é isso, gente. Se você leu algum desses livros aqui, não deixe de comentar aqui se você gostou, se você não gostou, se você deu quantas estrelas, pra eu poder saber, pra gente conversar também. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, já se inscreve no canal. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!